Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Alisson, professor de Geografia, e na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre a escala cartográfica. Bom, para início de conversa, o que é escala cartográfica? Uma escala, dentro de um mapa, falando na cartografia, é a relação entre o tamanho real do objeto e a sua representação em um mapa, ou seja, quantas vezes aquela área ela foi reduzida para caber dentro daquele mapa, onde ela está sendo representada. Então, posso pegar o Brasil, por exemplo, diminuir ele milhões de vezes para caber dentro de um mapa do tamanho de uma cartolina, ou de uma folha A4, certo? Ou posso pegar uma cidade e diminuir ela várias vezes para caber dentro de um determinado mapa, de um determinado tamanho. Ou seja, você utilizar a escala, você consegue reduzir o espaço real para caber dentro do papel. O mapa ele sempre vai ser uma representação menor. Você não vai conseguir representar o Brasil do tamanho que ele é. Então, você vai ter que ir diminuindo para fazer uma representação no papel, que seria um mapa. Ou seja, quanto maior o número que aparecer a escala, menor a escala e menos detalhes. Então, por exemplo, a escala ela pode aparecer de uma das formas é assim, tá? Então, a escala, uma das formas que ela vai aparecer é dessa forma aqui. 1, 2 pontinhos, 10.000, que seria 1 sobre 10.000 ou 1 para 100.000, significa que essa área ela foi reduzida 10.000 vezes para caber dentro daquele mapa, certo? Ou uma outra forma de ler essa fração aqui, 1 centímetro no mapa representam 10.000 centímetros na realidade, certo? Então, a unidade de medida aqui, nesse caso, vai ser a mesma. Então, o numerador vai estar relacionado à medida no mapa, enquanto o denominador vai representar a área real. Então, aqui a gente pode olhar e pode entender que o mapa que apresentar essa escala teve sua área reduzida 10.000 vezes, ou que 1 centímetro no mapa representam 10.000 centímetros na realidade. Bom, para que serve a escala? Qual que é a importância da escala? Ela vai determinar o nível de detalhamento de um mapa, então vai ser importante também para interpretar distâncias reais, de um local para outro, um determinado ponto para outro. Pode ser utilizado em cidades, como mapas geopolíticos, mapas com rodovias para você saber distâncias entre determinados locais. Enfim, tudo vai depender do tipo de uso que você quer para aquele mapa. Você quer representar áreas maiores, se você quer representar áreas menores, se é um mapa de estradas, se é um mapa de ferrovias, enfim. Tudo, se é um mapa urbano dentro das cidades também. Então, para isso, você vai utilizar uma determinada escala. Nesse exemplo aqui ao lado, nós temos 4 mapas, vão representar a mesma área, mas claro que com aproximações maiores e menores, que isso seria a escala, certo? Então, começando aqui do A, parte aqui de Porto Alegre, o B ainda está mostrando Porto Alegre, mas já está como se fosse uma vista um pouco mais de longe, então a escala já está mudando, tá? Então, essa área já teve que ser diminuída mais vezes para caber aqui. A C já aparece a Porto Alegre no centro, mas já uma área um pouco maior, e a letra D já aparece todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, vejo que é como se a gente estivesse dando um zoom ou afastando esse zoom. Isso, basicamente, que vai ser a escala. Quantas vezes essa área ela foi reduzida para caber aqui. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, quantas vezes ele foi reduzido para caber dentro desse quadrado aqui. Isso vai ser a escala, ou 1 centímetro aqui nesse mapa vai corresponder a quantos centímetros na realidade. Ok? Então, a gente pode entender a escala cartográfica dessa forma. Bom, quais são os tipos de escala? Nós temos 2 tipos de escala que podem aparecer nos mapas, tá? A escala numérica e a escala gráfica. Vamos começar, então, pela escala numérica. Ela vai ser representada por uma fração. Vai ser representada assim, 1, 2 pontos e um determinado número, que é o denominador. Pode aparecer na forma de fração com o tracinho da fração também, mas é mais comum que apareça assim com os 2 pontos. Então, 1, 2 pontos, 100.000, certo? Ou nesse outro exemplo aqui embaixo, 1, 2 pontos, 500.000. O que isso quer dizer? Que 1 centímetro no mapa corresponde a 100.000 centímetros na realidade, área real. 1 centímetro no mapa corresponde a 500.000 centímetros na realidade, área real desse mapa.
certo? Então, a mesma unidade de medida. Se aqui vai ser mostrado em centímetros, aqui vai ser mostrado em centímetros também. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a conversão desses números aí, para a gente entender qual que é a distância real mesmo do que ficar falando em centímetros, tá? Então, outra forma da gente entender a escala numérica é que essa área, se o mapa apresenta essa escala aqui, 1 para 100 mil, significa que a área foi reduzida 100 mil vezes, ok? Então, 100 mil vezes ela foi reduzida, ou essa área foi reduzida 500 mil vezes, beleza? Então, uma das formas também de você ler a escala numérica. Então, que é basicamente a mesma coisa, né? 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, e que essa área foi reduzida 500 mil vezes para ser representada dentro daquele mapa específico, dentro daquele espaço, ok? Então, depois, logo falamos das conversões. E a escala gráfica, ela vai ser muito mais fácil de entender, porque ela já vai aparecer uma régua, tá? Mas não é a mesma régua que a gente utiliza ali com os centímetros, que seria 1 para 10, mas ela vai mostrar aqui quantos quilômetros ou quantos metros representam na realidade 1 centímetro no mapa. Então, por exemplo, se o mapa apresenta essa escala aqui, está aparecendo 0, 5, 10 quilômetros, significa que 1 centímetro no mapa, então aqui vai ser o espaço de 1 centímetro dentro do mapa, 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros, 2 centímetros corresponde a 10 quilômetros, e assim por diante. Tá? 5 centímetros, 25 quilômetros, 10 centímetros, 50 quilômetros. Então, se o mapa está aparecendo com essa reguinha graduada aqui, então significa que a cada centímetro dentro do mapa corresponde a 5 quilômetros na realidade. Ok? Então, eu faço um traço lá, faço um traço entre o ponto A e o ponto B, dá 4 centímetros, mas a escala é essa daqui que está sendo mostrada. Então, 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros, então 5, 10, 15, 20 quilômetros. 4 centímetros em um mapa com essa escala vai corresponder a 20 quilômetros. 1 centímetro seria 5 quilômetros. Eu peguei uma distância lá entre dois pontos e deu 1 centímetro. E a escala é essa daqui. Então vai ser 5 quilômetros. Se fosse com a escala numérica, aí a história seria um pouquinho diferente. Porque daí, para eu saber a distância real, eu vou ter que converter para quilômetros. Eu vou saber que é em centímetros, mas a gente não... No dia a dia, a gente não fala que daqui em determinado local é 10 milhões de centímetros, 20 milhões de centímetros. A gente acaba convertendo para metros e até para quilômetros, ok? Mas essas aqui, então, são as duas formas de escala. Escala numérica, que vai ser representada assim dessa forma, e a escala gráfica, que vai ser representada por essa reguinha aqui graduada. Ambas mostram, então, a proporção entre o mapa e a realidade. Então, é uma forma de saber ali quanto que a realidade foi diminuída para caber dentro daquele mapa, qual que é a proporção entre o mapa e qual que é a proporção entre a área real. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre a escala numérica, que eu já acabei falando. É sempre representada em centímetros. Primeiro de tudo, sempre representada em centímetros. E você pode falar, né? 1 centímetro no mapa corresponde a 100 mil centímetros na realidade. Nesse exemplo aqui, ó, 1 para 100 mil. Então, essa área foi reduzida 100 mil vezes. Então, 1 centímetro no mapa corresponde a 100 mil centímetros na realidade. Ok? Bom, quanto maior o denominador, quanto maior esse númerozão que está aqui ao lado direito, menor será a escala. Significa que vai ser uma área muito grande. Então, se esse número aqui for muito grande, significa que a área é muito grande e ela vai apresentar menos detalhes. Então, por exemplo, se eu pegar o Brasil, eu quiser fazer um mapa do Brasil em uma folha de tamanho A4, então vou ter que reduzir o Brasil muitas e muitas vezes para caber dentro do mapa. Esse número aqui vai dar muito grande, provavelmente ali na casa de 5, 10 milhões. Então, significa que não vai ter tantos detalhes. Eu não vou conseguir representar as ruas de uma determinada cidade em um mapa do Brasil no tamanho A4. Vou, no máximo, conseguir representar as cidades como pontos, vou conseguir representar os principais rios brasileiros com linhas azuis e assim por diante, as fronteiras, os limites dos estados,
mas eu não vou conseguir apresentar ali imóveis, eu não vou conseguir apresentar bairros dentro de um mapa do Brasil no tamanho de uma folha A4, ok? Mas de uma cidade, por exemplo, já é possível, de um bairro já é possível. Então, se eu pegar um bairro de uma cidade, e quiser representar ele num mapa de tamanho A4, aí sim eu já consigo representar as quadras, eu já consigo representar as ruas, eu já consigo representar praças, porque é uma área pequena. Então, é uma área pequena, então ela foi reduzida poucas vezes. Ela foi reduzida 50 mil vezes, ela foi reduzida 5 mil vezes, ela foi reduzida 1000 vezes. Então, eu consigo representar mais detalhes, tem uma riqueza maior de detalhes, ok? Então, escala numérica, para não esquecer, 1 sobre 1 para 500 mil, 1 centímetro no mapa, então corresponde a 500 mil centímetros na realidade, beleza? Ou que essa realidade aí, essa área foi diminuída 500 mil vezes nesse caso, foi reduzida 50 mil vezes nesse caso, foi reduzida 100 mil vezes nesse caso, ok? E a conversão de medidas. Agora, a gente está falando bastante em centímetros, mas a gente não vai usar isso na realidade. Se eu quero saber a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo, eu pego o mapa lá, vou ter que converter para centímetros, para quilômetros, né? Vai dar muitos centímetros aí, na casa de milhões de centímetros, então eu vou ter que converter para quilômetros, ok? Então, a gente pode usar a tabela de conversão. Ó, aqui está a tabela de conversão, ela parte aqui de milímetros, centímetros, decâmetros, metros, e assim por diante. Decímetros nesse caso, né? Decímetros, metros, decâmetros, hectômetros, quilômetros, ok? Mas existe até um jeito mais fácil, vocês podem olhar nessa tabela verde aqui, que tem algumas medidas que são padrão. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print, vocês podem depois copiar essa tabela, que eu acho mais fácil, tá? Que a gente parte aqui do 1 metro igual a 100 centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se a escala for 1 para 100, você sabe que 1 centímetro no mapa equivale a 100 centímetros na realidade, que equivale a 1 metro na realidade. Então, aí vai ser praticamente uma planta, no máximo ali uma quadra, que vai ser representado numa escala dessa, tá? 10 metros, então, 10 metros equivalem a 1000 centímetros. Então, se a escala for 1 por 1000, você já vai saber que é 10 metros. 100 metros equivale a 10 mil centímetros. Então, se o mapa for lá 1 para 10 mil, então você vai saber que, na realidade, 1 centímetro significa 100 metros. Agora chegamos na casa dos quilômetros. Então, os quilômetros eles só vão aparecer nos mapas em escalas a partir de 100 mil. Então, 1 para 100 mil centímetros. Aí sim, nós estaremos na casa dos quilômetros, tá? Então, agora já conseguimos representar cidades inteiras, já conseguimos representar cidades próximas ali, tá? Dentro aqui dessa escala. Então, se o mapa for 1 para 100 mil, então a gente sabe que esse 100 mil equivale a 1 quilômetro. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro. E assim por diante. Depois a gente parte para 10 mil quilômetros. 10 quilômetros equivale a 1 milhão de centímetros. Então, agora, se a escala começar a aparecer na casa dos milhões, 1 milhão, 2 milhões, a gente sabe que é essa daqui. Equivale a 10 quilômetros. Então, se a escala do mapa for 1 milhão de centímetros, nós sabemos que equivale a 10 quilômetros. Então, se o mapa utiliza essa escala daqui, 1 milhão de centímetros, 1 centímetro no mapa equivale a 1 milhão de centímetros, que é igual a 10 quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa vai ser 10 quilômetros. E ainda pode aparecer, que é o máximo, assim, que vai aparecer normalmente, 10 milhões de centímetros. Claro que daí pode ser 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões de centímetros, 80 milhões de centímetros, tá? Em mapas mundi, por exemplo, está representando o mundo todo, é comum que esse mapa apareça 1 para 30 milhões, 1 para 40 milhões de centímetros, 1 para 50 milhões de centímetros, tá? Então, 10 milhões de centímetros equivale a 100 quilômetros. Então, se esse mapa for 1 para 10 milhões, significa que 1 centímetro no mapa equivale a
100 quilômetros. Se fosse 50 milhões aqui, aí seria 500 quilômetros, ok? Então, eu acho muito mais fácil trabalhar aqui a partir dessa tabela. E pode fazer a tabelinha ali, parte sempre de 1 metro igual a 100 centímetros. Se estiver fazendo uma questão e aparecer para fazer essa conversão, monta ali a tabelinha rapidamente, que é muito mais fácil e tem menos chance de errar. Então, e a escala gráfica, então, ela é muito mais fácil, você não precisa ficar fazendo nenhum tipo de conversão. Aí é só você olhar aqui. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 5 centímetros na realidade. 5 quilômetros na realidade, né? Desculpa, nesse mapa aqui. Então, ó, 1 centímetro no mapa, esse espaço aqui, 1 centímetro, equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, ele está dando uma régua ali para a gente medir distâncias dentro daquele mapa a partir dessa régua. Aqui tem outros exemplos, que aqui 1 centímetro equivale a 3 quilômetros, ou aqui a mesma coisa, 1 centímetro do 0 a 1 centímetro 3 quilômetros, ok? Então, esse daqui não precisa fazer cálculo, não precisa fazer nenhum tipo de conversão, então a escala gráfica é muito mais tranquila nesse sentido. Bom, escala grande e escala pequena, que é comum de perguntar escala grande, escala média, escala pequena. Então, para a gente não esquecer, escala grande representa áreas pequenas e pode aparecer muitos detalhes. Por exemplo, essa daqui é uma escala grande e está representando um determinado bairro de uma cidade. Como que a gente sabe que é bairro? Porque a gente consegue enxergar as ruas, nós conseguimos olhar também as quadras que estão aparecendo aqui, praças que estão aparecendo, rodovias, pode aparecer linha férrea. Então, é uma escala grande, então significa que é uma área pequena que não foi... É uma área pequena que ela vai mostrar muitos detalhes, tá? Então, não foi diminuída tantas vezes assim. Então, quando aparece um número pequeno, significa que a escala é grande. Então, é como se fosse o inverso, tá? Então, a escala grande são pequenas áreas e números pequenos. Agora, a escala pequena. Então, próximo aqui, escala pequena, vai representar grandes áreas. Vejam que aqui é uma área continental, está representando o continente europeu. Então, vai aparecer poucos detalhes. O número vai ser muito grande, ó, 50 milhões, então significa que cada 1 centímetro seriam 500 quilômetros. Então, nessa escala, a gente não consegue representar ruas, não conseguimos representar praças, nem cidades, nem nada. A gente consegue aqui, no máximo, representar as fronteiras entre os países. Aqui poderia colocar alguns pontinhos, que seriam as cidades, mas não passaria disso. Não conseguiríamos colocar a mesma riqueza de detalhes deste primeiro mapa aqui, tá? Porque é uma área muito grande, então ela foi diminuída muitas vezes. A gente chama isso aqui de escala pequena. Então, é uma área muito grande, ela teve que ser reduzida muitas vezes para ser representado aqui dentro desse quadrado. Então, não temos assim uma riqueza de detalhes. Então, são poucos detalhes que nós temos aqui, beleza? Então, escala grande, muitos detalhes, escala pequena, poucos detalhes. Bom, como que a gente pode calcular algumas distâncias, tá? Entre pontos dentro de um determinado mapa. Vamos usar esse exemplo aqui dessa questão. Então, Maria mediu a distância de 7 centímetros entre o ponto A e o ponto B, em um mapa com escala de 1 para 50 milhões de centímetros. Qual é a distância na realidade? Você já pode converter agora, e eu acho que já fica muito mais fácil. Ó. Então, converteu. Então, a escala do mapa é 1 para 50 milhões. Então, converto já esses 50 milhões para quilômetros. Então, para converter centímetros para quilômetros, é só cortar 5 zeros, que seria uma outra dica para vocês, tá? Então, dá 500 quilômetros, ou utilizar aquela outra tabelinha lá, fazer a tabelinha para ter certeza. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 500 quilômetros na realidade, ok? Mas quanto que ela andou dentro desse mapa? Então, a distância que ela mediu foi 7 centímetros, tá? Então, não foi 1 centímetro. Então, 1 centímetro equivale a 500 quilômetros. Então, pego esse 500 quilômetros e vou multiplicar pelo 7, que a distância que ela percorreu foi de 7. Então, ela não foi de 1. Então, 1 vale 500, mas ela percorreu 7, então multiplica pelo 7,
que dá 3.500 quilômetros. Então, na realidade, a distância entre o ponto A e o ponto B é de 3.500 quilômetros. Claro, você não precisa fazer a conversão agora, pode fazer a conversão só no final, só que aí vai dar números muito grandes. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser multiplicar os 50 milhões de centímetros por 7, aí depois eu vou ter que fazer essa conversão. Aqui vai dar 350 milhões de centímetros, aí eu vou ter que fazer toda essa conversão para os quilômetros, para chegar nos mesmos ali 3.500 quilômetros. Ou, se quiser também só cortar, né, os 5 zeros, vai dar igual da mesma forma. Então, tem vários caminhos que vocês podem chegar ao mesmo resultado, desde que você chegue no resultado certo. Então, não esquece de converter, tá? Não esquece que tem que fazer essa conversão para metros ou para quilômetros. Quando aparecem números muito grandes, assim, vai ser para quilômetros, com certeza. Beleza? E como que eu posso descobrir a escala? Então, no outro ali, pedir a distância real. Agora, pode pedir a escala, por exemplo, no mapa que está aparecendo a escala gráfica. Então, aparece a escala gráfica aqui. 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros. Mas qual que é a escala disso? Aí eu vou ter que fazer a conversão contrária agora. Agora eu vou ter que converter os meus quilômetros para centímetros. Ok? Então, vai fazer da mesma forma. Pega a tabelinha lá, faz a conversão. Pode usar as duas formas da tabela. O importante é que você faça a conversão correta. Agora, então, a escala numérica ela vai ser em centímetros. Então, eu não posso colocar 1 centímetro igual a 50 quilômetros. Eu vou ter que colocar em centímetros. Lá, se no outro exemplo a gente cortou 5 zeros, eu posso adicionar esses 5 zeros aqui e chegar no resultado ou fazer a tabela de conversão para ter certeza. Então, nesse caso aqui, a escala é de 1 para 5 milhões. Tá? Então, 1 centímetro no mapa igual a 5 milhões de centímetros na realidade, que equivale a 50 quilômetros. Então, ó, vejam que é a mesma escala. Um é igual ao outro. Uma é escala gráfica, outra é escala numérica. Então, se estiver mostrando a escala gráfica e pedir para você transformar em escala numérica, você vai pegar esse número que está aparecendo aqui, seja em metros ou em quilômetros, e transformar para centímetros, para saber quantas vezes essa realidade foi diminuída aqui para caber dentro do mapa. 5 milhões de vezes, ou o mapa 1 para 5 milhões. Tá? Então, basicamente, é isso que vai mostrar. Pode pedir uma certa distância em quilômetros e pedir a escala. Aí você vai ver ali qual que é a distância, enfim, quantos centímetros que foram percorridos no mapa para você fazer o mesmo cálculo. Tá? Então, o mesmo cálculo ali, transformar agora os quilômetros ou em metros ou centímetros para descobrir a escala. Bom, para que pode servir a escala? Algumas aplicações, já falei um pouquinho no começo da aula. Em plantas urbanas, em escalas grandes, escala muito grande, pode representar bairros, condomínios. Então, estou pegando áreas pequenas, então eu vou conseguir mostrar muito mais detalhes. Mapas políticos do mundo, vai utilizar uma escala pequena, então estou representando o mundo todo, estou representando continentes, então não vou representar tantos detalhes, eu vou representar no máximo ali as fronteiras entre os países, limite entre estados, vou mostrar alguns dos principais municípios, tá? Então a escolha da escala vai depender do que você quer mostrar naquele mapa, beleza? Escalas e projeções, já falamos de projeções algumas aulas atrás. Então, toda projeção cartográfica vai utilizar uma escala também. Então, todo mapa vai ter um tipo de projeção, todo mapa vai ter um tipo de escala. Quando você mistura as duas, você vai ter ali um mapa completo com uma determinada finalidade. Se você quer dar mais destaque a um determinado elemento e não quer dar destaque a outro elemento, você vai utilizar uma escala e vai utilizar um determinado tipo de projeção. Então, sempre confira a escala e sempre confira a projeção também, quando você quiser fazer uma interpretação de mapa, caiu uma questão em vestibular e Enem sobre interpretação de mapa. Exemplo. Então, um pouquinho. Aqui, então, um exemplo de mapa mundi numa determinada projeção, que a gente já viu, que é a projeção de Robinson. Tá? Então, aqui no mapa, aqui na parte central, ele vai ter uma determinada escala, mas quando ele for para os polos, a escala vai mudar um pouquinho, porque as distâncias aqui estão menores. Vejam que esse mapa está fazendo uma curva aqui. Vejam que os meridianos aqui eles estão curvados também. Então, a escala vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver. Então, a escala no Equador é essa daqui.
1 centímetro corresponde a 725 quilômetros na linha do Equador. Na escala do paralelo 30 vai ser diferente, então agora vai ser 620. E na escala do paralelo 60 vai ser 360. 1 centímetro equivale a 360 quilômetros. Então vejam que aqui está um exemplo de escala junto com a projeção. Tá? Então por que aparece isso? Porque a distância aqui na linha do Equador vai ser diferente do que a distância que está aparecendo aqui. Na verdade, a distância vai ser a mesma, mas a escala da impressão vai ser menor porque vai diminuindo, ó. As linhas aqui elas vão fazendo curva e vão se aproximando, beleza? Então, por isso que a escala vai ser diferente também, dentro de um mesmo mapa, então ele está mostrando aqui que pode ter mais de uma escala. Bom, então já para finalizar, a escala é a proporção entre a realidade e o mapa. A escala pode ser numérica ou ela pode ser gráfica. A escala numérica vai aparecer a fração e a escala gráfica vai aparecer a régua. Escala grande, mais detalhes, e escala pequena, menos detalhes e números maiores. Então é importante você saber também fazer lá a parte da conversão. De quilômetros para centímetros, de centímetros para quilômetros, depende do que for a pergunta que estiver sendo feita para você. E para finalizar, atividade. Um mapa apresenta a escala 1 sobre 1 para 250 mil. Sabendo que a distância entre duas cidades no mapa é 4 centímetros, qual a distância real entre elas? Então, primeira coisa, conversão. Já converto aqui para quilômetros para ficar muito mais fácil, porque a resposta está pedindo em quilômetros. Então, vou ter que fazer a conversão em um momento ou em outro. Então, a escala desse mapa é 1 centímetro no mapa, 2,5 km na realidade. Ok? E a distância entre as duas, nesse mapa, é de 4 centímetros. Então, se 1 centímetro é igual a 2,5 km, 4 centímetros, aí é só você multiplicar. Multiplico esses 2,5 km vezes 4, e eu vou ter aqui o resultado, que é 10 quilômetros. Ok? Então, a distância real entre as duas cidades é de 10 quilômetros, porque o mapa tem essa escala 1 para 250 mil, e a distância entre as cidades é 4 centímetros nesse mapa com essa escala. Tá? Então, eu poderia multiplicar logo de cara o 250 mil por 4 e daria 1 milhão de centímetros, depois eu só faria a conversão para quilômetros. Enfim, tá? Cada um vai escolher um caminho mais fácil aí para chegar no resultado. Beleza, pessoal? Então, por essa aula é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima oportunidade.